la usurpadora, esperando por tu amor. Adelina revela para Piedade tudo o que Carlinhos disse. Piedade quase morre de alegria. Antônia pensa numa forma de armar confusão, mesmo que a companheira diga para ela deixar Paulina em paz. Antônia exige a comida de Paulina e ela dá. Antônia se vangloria que ela tem medo dela e joga toda a bandeja em cima dela. Paulina fica imunda de comida, enquanto as detentas se viram para ver a briga. Antônia sobe na mesa e pula em cima de Paulina. Emiliana apita para as demais carcereiras. Antônia enche Paulina de tapas, enquanto as presas gritam para a briga continuar. Paulina não consegue tirar a jamanta de cima dela. Ricarda grita para as duas pararem. Adelina explica para Piedade que o tempo não passou para Carlinhos e que para ele é como se a fuga tivesse acontecido no dia anterior. Piedade acha legal falar para Carlos Daniel, mas a Adelina opina que é melhor não, pois ele pode achar que o filho foi influenciado por ela. Ricarda recrimina Paulina e Antônia por armar tumulto. Tamara grita que a culpa foi apenas de Antônia. Antônia rebate que Tamara só está defendendo a amiguinha, mas Tamara ressalta que Paulina é tão boa que só aceitou apanhar, pois se tivesse sido ela teria quebrado a cara dela. Ricarda para a briga e anuncia que as duas vão para a solitária. Emiliana intercede e diz que apenas Antônia é que vai. Paulina pede para não castigarem Antônia. Emiliana manda ela calar a boca. Ricarda grita que se não forem as duas, não vai nenhuma. Emiliana grita mais alto ainda que Antônia vai para a solitária e ameaça levar o assunto para a direção. Ricarda se dá por vencida e arrasta Antônia, que sai jurando vingança a Paulina. Piedade dispensa Carlos Daniel do quarto de Carlinhos. Ela pergunta ao bisneto por que ele fugiu. Ele pede para sua mamãe aparecer. Piedade garante que ela virá e nunca mais voltará a ir embora, pois os dois vão convencê-la a voltar. Carlinhos aceita. Viviana se sente mal saindo da Kombi. Abigail nota como a sobrinha está pálida. Viviana desmaia diante da vila, deixando a madrinha desesperada. Varela explica a Carlos Daniel que o coágulo que fazia Carlinhos deixar de ter memória desapareceu com a nova pancada. O doutor recomenda que Carlos Daniel não perturbe Carlinhos a menos que ele queira falar. Abigail tenta saber o que provocou o desmaio de Viviana. Uma das vizinhas lembra que ela se sentia assim quando está grávida, levantando a suspeita na hora. Carlos Daniel nega a Verônica que tenha perguntado a Carlinhos quem o sequestrou, alegando que não teve coragem. Rodrigo acha que isso pode inocentar Paulina, mas Carlos Daniel prefere nem falar disso. Ele sabe que o filho está precisando de Paulina, como se ela realmente fosse mãe dele. Rodrigo quer saber o que o irmão vai fazer se Paulina for inocente. Carlos Daniel garante que ela não é inocente. Rodrigo prefere mudar de assunto e entrega o cheque de Stephanie para ele assinar. Carlos Daniel se choca vendo o valor. A secretária oferecida de Silvano dá para ele a carta de Paulina. O diretor estranha ao saber que a fulana não quer visitas. Carlos Daniel reclama desse tanto de dinheiro indo parar nas mãos de Willy. Verônica recorda que foi ele que autorizou Stephanie a pegar a bufunfa, né? Carlos Daniel diz que não se arrepende, pois Willy parece melhor que muitos. Rodrigo se retira. Carlos Daniel pergunta a Verônica o que ela pensa dele. Silvano descobre que a remetente da carta é a tal mulher perigosa do caso das gêmeas. Ele ordena que Clemência vá buscar Paulina. Enquanto isso, Paulina comenta com Tamara que sente pena de Antônia. Emiliana chama Paulina para falar com o diretor. Tamara nota que deve ser pela carta. Emiliana leva a Paulina. Verônica evita desmerecer Carlos Daniel e afirma que o lance deles foi um engano, pois ele ama apenas Paulina. Ele pergunta quais são os planos da secretária. Verônica revela que está começando a amar outro homem. Emiliana chega com Paulina na sala de Silvano. Ele a olha da cabeça aos pés e vê o quão bonita ela é. Ele pede explicações sobre a carta. Paulina explica que não quer falar com ninguém, nem com Edmundo Serrano, pois é culpada e rompeu com o passado. Silvano quer saber quem está ameaçando Paulina. Carlos Daniel elogia Verônica por estar afim de Leandro. Verônica insiste que o patrão ama Paulina, por mais que ele recuse. Ela quase implora para ele ir logo perguntar para Carlinhos a verdade.
Paulina nega que estejam ameaçando ela. Silvano afirma que ela tem razão em não querer, já que podem matá-la se ela abrir a boca e falar a verdade. Ele garante que ela não vai receber mais ninguém, mas ela tem que assinar uma declaração afirmando isso para não ter problemas com Edmundo. Paulina aceita e se retira. Silvano morre de tesão em Paulina. Verônica sugere que Carlos Daniel vá agora mesmo atrás de Carlinhos. Ele se enche de coragem e sai para fazer isso. Leda esbarra em Carlos Daniel e ressalta que Paulina tem cúmplices. Ela oferece sua amizade a ele e estende a mão. Carlos Daniel não aperta a mão da sirigaita, mas afirma que pode até se casar com ela se comprovar que Paulina é culpada, perguntando para a única pessoa que pode responder isso. Ele sai, deixando Leda encucada. Isabel conta para Moacir que está muito triste por Carlinhos não ter reconhecido os dois. Ela percebe que Grumete recuperou a memória e pode dizer a verdade, que ninguém o sequestrou. Leandro cumprimenta Abigail. Ela insinua que ele anda sumido porque está fugindo da responsabilidade, da honra e da decência de Viviana. Leandro não entende. O carro de Carlos Daniel chega a toda velocidade na mansão. Ele chega no quarto de Carlinhos, que sai para mostrar ao pai como sua perna já está melhor. Carlinhos pergunta quando pode falar com sua mãe e acusa o pai de ter brigado com ela e ter feito ela ir embora. Carlos Daniel toma coragem e pergunta se Paulina não mandou nenhuma carta pedindo para o filho ir encontrá-la. Carlinhos nega e diz que saiu sozinho de casa. Carlos Daniel pede para ele dizer o que aconteceu assim que saiu de casa. Rodrigo avisa a Stephanie que o dinheiro dela já está no caixa. Ela comunica a Willy bem feliz e os dois saem para buscar a bufunfa. Abigail insinua a Leandro que Viviana está grávida. Leandro afirma que esse filho não é dele, pois sempre respeitou a ninfeta. Abigail então supõe que é outra coisa e acha melhor levar a sobrinha ao médico. Carlinhos explica ao pai tudo o que aconteceu, que o levou a cair do barranco. Carlos Daniel morre de alegria ao saber da verdade. Ele garante que vai levar o filho para visitar sua mãe. Carlos Daniel finalmente percebe que Paulina é inocente e abraça Carlinhos. Moacir e Isabel se recriminam por não terem indagado Carlinhos na frente de Carlos Daniel. Eles decidem voltar à casa dos Bracho e pedir para Carlinhos falar a verdade e assim soltarem Antônia. Carlos Daniel percebe também que Isabel e Moacir são inocentes e decide pedir desculpas a eles. Ele garante a Carlinhos que a mamãe vai voltar. Carlos Daniel revela a Piedade que soube de tudo e que Paulina Martins é inocente. Piedade conta que já sabia e não disse nada pois queria que o neto descobrisse por conta própria. Ela recrimina Carlos Daniel por ter acreditado em alguém como Leda. Carlos Daniel se alivia por não ter ido enfrentar Paulina. Mas Piedade revela que já contou que ele desconfiava dela para ela. Ele decide pedir perdão para a amada. Mais tarde, Silvano explica a Carlos Daniel que Paulina proibiu as visitas. Carlos Daniel duvida, mas o diretor mostra a declaração assinada por ela. Edmundo pede para Osvaldo pagar apenas quando Paulina for solta. Edmundo lembra que, se Paulina não colaborar e ele não salvá-la, poderá pegar uma pena de 15 anos. Osvaldo se arrepende de tê-la traído e pede para Edmundo não poupar gastos para defendê-la. Carlos Daniel não entende a decisão de Paulina. Silvano acredita que ela está com medo de alguma coisa, mas Carlos Daniel duvida pois Paulina é muito nobre. Ele pede para o diretor comunicar a Paulina que ele está ali querendo perdão. Silvano transmite o pedido dele para Emiliana, que sai para falar com Paulina. Paulina fica mexida ao saber que Carlos Daniel está impedindo perdão, mas rejeita falar com ele, pois é tarde para arrependimentos. Carlos Daniel e Silvano conversam sobre o caso. O diretor recebe o telefonema de Emiliana e transmite a Carlos Daniel o que Paulina disse. Carlos Daniel então decide escrever uma carta e se despede de Silvano. Depois que ele sai, o diretor fica intrigado com esse feitiço de Paulina sobre os homens. Piedade entende a decisão de Paulina, pois foi injustiçada. Portanto, Carlos Daniel tem que achar algum jeito de salvá-la. Isabel e Moacir tocam a campainha dos Bracho.
chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Em seguida, Piedade os recebe junto a Carlos Daniel. Isabel explica a situação querendo defender Antônia. Piedade revela que Carlinhos já contou tudo. Isabel e Moacir ficam muito aliviados. Carlos Daniel pede perdão pela forma como tratou os dois. Eles recusam o pedido, pois não é necessário e a única coisa que precisam é que Antônia seja solta. Isabel pede para ver o grumete de novo. Piedade ordena que Lalinha vá buscá-lo e agradece aos dois por terem cuidado tão bem de seu bisneto. Carlinhos aparece sério. Edmundo rejeita a declaração de Paulina e exige ver sua cliente. Silvano afirma que não podem obrigá-la. Edmundo pergunta que canalice o diretor está pretendendo e ordena que Paulina seja trazida agora mesmo ou vai prestar queixa contra ele na justiça. Silvano se dá por vencido e manda trazerem ela. Paulina sofre lembrando do dia em que Piedade contou sobre Carlos Daniel não acreditar mais nela. Emiliana busca a coitada para levá-la à sala de Silvano. Lá, ela se depara com Edmundo e Silvano manda o advogado ver como ela está ótima. Paulina reitera que não quer a visita dele, pois se declarou culpada de tudo. Edmundo diz que ela está dando a entender que está com medo de uma vingança. Paulina nega e pede para sua vontade ser respeitada. Silvano a acusa de estar acobertando alguém. Paulina se estressa. Edmundo quer falar com Paulina a sós e ela sai com ele. Isabel e Moacir acham Carlinhos muito bonito. Piedade sugere que o bisneto cumprimente os dois, mas ele alega que não os conhece. Isabel acha melhor que Carlinhos não force um abraço, pois agora não gosta mais deles. Carlos Daniel recomenda que o filho pelo menos dê a mão ao pessoal. Carlinhos estende a mão contrariado, demonstrando sua falta de educação. Isabel beija a mão do grumete e se debulha em lágrimas ao vê-lo tão bem. Abigail revela a Viviana que elas vão ao hospital para ela ser examinada. Edmundo afirma a Paulina que sabe que ela é inocente e toca na mão dela, pedindo para que ele a deixe defendê-la. Paulina não sabe o que responder. Paulina prefere deixar que Deus a liberte, pois é uma perda de tempo que Edmundo a defenda. Ele garante que esse caso é uma questão de honra e recomenda que ela se retrate, alegando que estava sob forte emoção quando se declarou culpada. Moacir pergunta se Carlinhos não quer mais passear de barco. Carlinhos o rejeita e pede para dar um passeio no parque. Carlos Daniel permite. Carlinhos cobra novamente a visita à mamãe e sai com Lalinha. Moacir lamenta não ser reconhecido pelo grumete. Isabel agora vê que o netinho é outra pessoa. Piedade os aconselha a não sofrerem por isso. Moacir e Isabel explicam que só sentem tristeza, pois ele mudou muito em apenas 2 dias. Carlos Daniel garante a Isabel que vai fazer o possível para tirar Antônia da cadeia. Paulina pergunta se Edmundo quer mesmo que ela jogue lama em cima de Paola e em cima da família que teve a infelicidade de cruzar o caminho com a vilã. Ela garante que não tem nenhum inimigo poderoso e sim uma mulher reagindo sob seus sentimentos. Então, que Edmundo respeite sua decisão. Isso provoca o efeito adverso em Edmundo, que afirma ser como um galo que defenderá uma mulher forte de sua pior inimiga, ela mesma, que breguice. Portanto, ele continuará defendendo-a contra sua vontade. Viviana rejeita ir a algum médico, pois não tem nada. Abigail vai logo avisando que é melhor que ela não apareça grávida, por mais que ela assegure que o marido da Bratio a respeite. Carlos Daniel revela a Rodrigo e a Verônica que Carlinhos confessou que Paulina é inocente, mas ela o rejeitou quando foi conversar com ela sobre isso na cadeia. Verônica entende, óbvio, já que foi mega injusto da parte dele. Ela sugere que o patrão não se dê por vencido. Carlos Daniel não acha que vai ser feliz com Paulina, pois já a fez sofrer muito. Stephanie fica muito ansiosa para montar uma casa. Willy rejeita gastar o dinheiro com móveis e não quer acompanhá-la nas compras. Os dois começam uma discussão. Stephanie avisa que ele tem que ter cuidado, até porque o diário de Paola está aí no mundo. Leda aborda Carlos Daniel para perguntar se ele já confirmou suas dúvidas. Rodrigo fica aliviado de Carlos Daniel não ter voltado atrás no dinheiro de Stephanie, por mais que tenha se arrependido de ter ficado contra Paulina e a favor de Willy. Ele avisa a Verônica que devem procurar alguém para ocupar o lugar dela. Verônica se assusta, pensando que vai ser demitida, e Rodrigo explica que ela vai ser promovida.
Carlos Daniel deixa claro a Leda que o veneno dela não surtiu efeito. Leda duvida muito, mas ele afirma que o filho já inocentou Paulina. A Jaburanga lembra que existem outros crimes, porém Carlos Daniel tem certeza de que ela é inocente desses também. Portanto, é melhor que Leda não volte a se meter na fábrica e em sua vida. Edmundo diz a Silvano que só vai voltar a ver Paulina no julgamento, pois não imporá sua visita a ela. Enquanto isso, Paulina pensa nas palavras de Edmundo e não entende por que ele a trata tão bem. Paulina se pergunta o que o advogado sente por ela. Willie e Stephanie continuam batendo boca. Ele adia levá-la para visitar uma casa no dia seguinte e sai. Stephanie fica ultrajada. Edmundo pede para Silvano tratar Paulina como uma vítima das adversidades e oferece deixar dinheiro para ela comprar o que desejar. Silvano cai na risada e insinua que ele está interessado nela. Edmundo pergunta qual seria o problema se isso fosse verdade. Silvano admite que também está interessado em Paulina, e Edmundo ri. Verônica revela a Leandro que foi promovida. Ele fica muito feliz por ela. Leandro garante que nunca mais olhará para Viviana, mas Verônica não teme. Leandro fica ansioso para se casarem logo, como o casal mal desenvolvido nessa novela que são. Verônica manda ele escolher a data, pois a única coisa que ela deseja no momento é que Paulina Martins seja a madrinha do casamento deles. Carlos Daniel redige uma carta para Paulina. Silvano sabe que nem ele e nem Edmundo têm chances, já que o preferido de Paulina é o marido de Paola. Edmundo faz um cheque para deixar para Paulina e sai. Silvano fala sozinho, se vangloriando de levar vantagem na disputa por Paulina, pois a tem em seu alcance o tempo todo. Leandro lembra a Verônica que Paulina vai ser condenada, mas a querida tem certeza de que ela será considerada inocente. Emiliana revela a Paulina que depositaram o dinheiro para as despesas dela no presídio. Paulina pede para a carcereira devolver a grana. Emiliana tenta convencê-la a ficar, mas Paulina rejeita com força. Viviana fica preocupada por sua madrinha querer ir ao médico. Priscila recomenda que a amiga vá logo, mas ela tem medo de receber o diagnóstico de gravidez. Em seguida, Viviana fala com Willie por telefone. Ele pede para vê-la. Carlinhos pergunta onde está seu pai. Piedade explica que ele saiu e não pôde levá-lo para ver sua mãe. Carlinhos questiona se aqueles estranhos foram embora. Piedade explica que eles são gente boa e ficaram tristes por serem tratados friamente por ele. Carlinhos não sabe nem quem eles são e Piedade decide contar o que aconteceu. Carlos Daniel visita a delegacia e anuncia a Merino e a Amador que Carlinhos recuperou a memória. Elvira treina Paola para se fazer de morta-viva que está voltando à vida. Paola mexe o dedinho estática, só para ver como se sai. Elvira a elogia por seu desempenho de atriz. Ela a avisa que vai chamar Galícia. Paola cai na risada. Em seguida, Elvira chama a Galícia para mostrar que Paola está dando sinais de recuperação. Paola se acomoda para começar o teatro. Galícia aparece e a avalia. Elvira chama Paola e ela mexe a cabeça tentando dizer alguma coisa. Merino decide colher o depoimento de Carlinhos. Carlos Daniel afirma que isso deve servir para ajudar Antônia. Amador recorda que ela pediu dinheiro para resgatá-lo. Carlos Daniel justifica a atitude dela e Merino deixa o julgamento para as mãos da justiça. Galícia pergunta se Paola o entende e ela move a cabeça em direção a ele. Elvira ressalta a evolução da paciente. Piedade termina de contar tudo para Carlinhos. Ele se surpreende, já que não lembra de nada. Piedade recorda que ele deve gratidão àqueles que o salvaram. Carlinhos garante que nunca mais vai sair sem permissão de seu pai, e Adelina fica aliviada. Ele pede para ver sua mãe agora, e Piedade assegura que isso vai acontecer logo logo. Depois que Carlinhos sai, Adelina acha melhor dizerem logo para Carlinhos que Paulina está presa. Tamara pergunta a Paulina se é verdade a história do depósito para ela. Paulina confirma, mas conta que recusou o dinheiro. Tamara surta ao saber disso e chama Paulina de má e soberba, não aguentando mais viver sem cigarros. Paulina se dá por vencida e garante que vai dar os cigarros a ela. Piedade prefere manter Carlinhos em uma bolha, convencida de que Paulina será solta antes de Carlinhos descobrir o que aconteceu. Viviana cobra novamente o divórcio de Willie. Paulina pede para falar com Emiliana.
Ela afirma que quer tirar 50 de seu dinheiro depositado para ajudar as demais. Emiliana tem certeza de que Paulina vai se arrepender disso.